hoje nós vamos falar sobre... Puissance publique. Sim, nós vamos falar sobre... Puissance publique. Mais uma vez. Puissance publique. Professor, não me diga que agora você está dando aula de francês. Não, não, não. Eu continuo professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, mas preciso do francês para explicar uma questão que caiu agora recentemente numa prova do CESP para o concurso do TRF da Primeira Região, o cargo de analista judiciário, área judiciária, e que tinha como a expressão que realmente determinou a resposta da questão, uma expressão em francês, essa tal puissance publique. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, fica aí comigo. Muito bom, muito bom. Olha que coisa maluca, né? A que momento chegamos, onde chegamos, numa prova de concurso público, você precisar ter memorizado uma expressão em francês para conseguir acertar a questão. Isso demonstra o grau de requinte onde estão indo as bancas examinadoras. Se essa questão aqui trata de um assunto que nunca mais vai ser cobrado, ou se ela inaugura uma tendência do CESP, só o tempo dirá. De todo modo, vale a pena a gente se resguardar, não é isso? Então vamos aprender sobre esse assunto. Na França pós-revolucionária, ali 1789, surge o direito administrativo. Ou melhor, surge a necessidade de um direito administrativo. Até então, tudo era julgado com base na ideia do direito privado, mas com a evolução de tudo o que estava acontecendo, era preciso de um critério diferente para julgar os atos do Estado. Surge então a necessidade de se criar um direito específico para o Estado, um direito do Estado. Surge então o direito administrativo. Como tudo que é novo, há uma preocupação enorme de ser definido, ser conceituado. Então surgem na França, diversas escolas, diversos critérios para conceituar direito administrativo. Deles eu quero destacar dois que são relevantes para a gente poder, ao final aqui do vídeo, responder essa questão que caiu no TRF da Primeira Região. A escola da Puissance publique e a escola dos serviços públicos. Bem, essa escola da Puissance, como é? De novo, ó, para memorizar. Puissance publique. Puissance publique, ela nasce com um doutrinador que também tem um nome francês muito bem difícil de pronunciar, Maurice Hiario. Nossa, mas é difícil falar francês. Meu Deus, dá até nó na língua. Se alguém fala francês, olha, parabéns pra você, porque ô língua complicada de se falar. Quem sabe um dia eu ainda decido aprender. Hoje eu vou ficar aqui apenas realmente martirizando o seu ouvido. Vamos lá. Esse cara entendia o seguinte, que o direito administrativo, ele estudava os atos que o Estado praticava no exercício de sua supremacia. Ou seja, quando o Estado praticava um ato numa posição de superioridade em relação ao particular, ele praticava um chamado ato de império. O nome já diz império, mando, determinação. E o Estado exercia sua supremacia. Então, o direito administrativo vai estudar as regras e os princípios aplicáveis a esse tipo de situação em que o Estado age no exercício de sua supremacia. Agora, quando o Estado pratica um ato em que ele não exerce a supremacia, que ele atua em comum acordo com o particular, nós temos um mero ato de gestão, que é um ato que o Estado pratica numa condição de igualdade, quase, ou seja, de horizontalidade jurídica. Esses atos, então, seriam regidos pelo direito privado. Logo, o que define o estudo do direito administrativo, segundo Maurice, é exatamente o tipo de ato praticado. Se for um ato no exercício de sua supremacia, ato de império, o direito administrativo estuda. Caso contrário, não. Então, o que define o conceito do direito administrativo é a atividade que o Estado está exercendo. Se tem supremacia, se tem coerção, aí nós temos o direito administrativo. Do outro lado, nós temos a escola do serviço público, também chamada Escola de Bordeaux, cujos expoentes principais são lá Léon de Guy e também Gaston Gesse. Esses dois caras entendem o seguinte, o que define o direito administrativo são os serviços públicos. O direito administrativo é o ramo que estuda os serviços públicos. Essa escola do serviço público, ela tem origem com um fato bem curioso, até relevante. Uma menina estava atravessando a rua e de repente ela é atropelada por uma vagonete, que era uma espécie de, como se fosse uma carroça da companhia de tabaco. Ela é, então, atropelada e aí se discute, bem, por este ato,
que a Companhia de Tabaco, que era uma estatal, praticou. Como é que o Estado francês vai responder? Não dava para aplicar a teoria da culpa comum, que era a culpa civil do direito privado, porque se entendia que o Estado não podia responder como um particular responde. O Estado deveria responder de uma forma especial, o Estado deveria responder mais. Aí, por conta desse contexto, não, vamos pensar num direito específico. Aí surge a noção de serviço público, ora, haverá a incidência de um direito específico para o Estado responder por esse dano causado, porque ali estava sendo prestado um serviço público da Companhia de Tabaco. Logo, o que passou a definir, segundo a Escola do Serviço Público, se de fato haveria ou não a incidência do direito administrativo, é a atividade que o Estado estaria sendo realizado. Então, o Estado exerce diversas atividades. Quando exerce as atividades de serviços públicos, então incide o direito administrativo e, portanto, o Estado vai responder segundo um conjunto de regras próprias. Veja a diferença. Enquanto lá na puissance publique, o que vai definir é a atividade, ter coerção, poder de império, aqui na Escola de Serviço Público define a atividade em si, o próprio serviço público, certo? Se é serviço público, então há campo de estudo do direito administrativo. Agora, qual é o grande problema da Escola do Serviço Público? Porque ela não definia exatamente o que era serviço público, acabava ficando muito vago, atividades várias que o Estado exercia acabavam sendo definidas como serviço público e, portanto, essa noção passou por uma série de dificuldades até chegasse a uma tal crise do serviço público. Ufa, mas enfim, são muitos conceitos. O que você tem que sintetizar para efeito de prova é o que eu acabei de dizer. Como é? Vamos de novo? Puissance publique. Puissance publique, eu tenho que memorizar. Essa sonoridade não é familiar aos meus ouvidos. Aqui, o que nós temos é o direito administrativo estuda esses atos que o Estado pratica no exercício de sua coerção, de sua supremacia. Não sendo assim, o Estado, então, pratica atos de gestão e eles são regidos pelo direito privado. No contexto da Escola do Serviço Público, o direito administrativo é o ramo que estuda os serviços públicos. Quando o Estado os exerce, então há o direito administrativo. Se não há serviço público, não há direito administrativo. Por essa noção ser muito vaga, essa Escola do Serviço Público em seguida entrou em crise justamente por conta dessa dificuldade de conceituar serviço público. Tendo isso em mente, vamos olhar a questão? Olha só o que diz a questão aqui, ó. Vamos colocar aí na tela para você. A Escola da Puissance Publique distingue-se da Escola do Serviço Público por conceituar o direito administrativo pela coerção e pelas prerrogativas inerentes aos atos de império, diferenciando-os dos atos de gestão. E aí, exatamente isso que a Escola da Puissance vai dizer? Exatamente, a questão está certíssima, ok? Então é isso. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo, eu vou adorar responder, tá? E tudo isso que a gente viu aqui nesse vídeo serve para demonstrar uma coisa. As bancas estão cada vez mais se sofisticando, estão cada vez mais tornando a vida do candidato difícil. Então, para você estar 100% preparado, eu preparei uma aula em que eu vou evidenciar para você, vou pegar um grande tema do direito administrativo, um tema muito complexo, vou aplicar nele o meu método, que é a tríade da alta performance, e você vai ter a oportunidade de entender uma nova forma de estudar o direito administrativo, para estar preparado para toda e qualquer questão, inclusive questões como essas que vierem assim cobrando termos esquisitos. Você tem essa oportunidade aqui na parte de baixo do vídeo, tem um link, você pode assistir gratuitamente essa aula e então você vai ficar preparado para essas questões. Eu vou ficando por aqui, me aguarde no próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva. Thank you.